que Bauman disse: num contexto de incertezas, nos efeitos da pós-modernidade, nós vamos nos deparar com uma nuance não depressiva, mas uma nuance existencial que vai nos questionar profundamente o tempo todo quais são as nossas obras e quais são as perspectivas de futuro diante do cenário que se levantará. Isto está na obra de Zygmunt Bauman. E parece, que com muita lucidez ele retrata o contexto que nós estamos vivendo. Um contexto onde, em afastamento social, porque é incorreto nós dizermos que estamos em isolamento, se nós procurarmos a etimologia da palavra isolamento, não tem como a gente estar em isolamento, mesmo que o discurso seja isolamento. Eu destituo esse discurso dizendo que isolar-se, é muito mais do que essas relações, que a gente faz medidas respeitando os protocolos. Isso tem muito mais cara de afastamento. Mas o afastamento social colocou em xeque, algo que nós não valorizávamos, que é a ideia de compartilhar com os outros. Desde uma notícia simples, até a xícara de um doce que a gente fez e levou para o vizinho, Tudo isto foi posto em xeque quando foi nos dito o seguinte: um vírus se estabeleceu, nós não temos protocolo de aderência, a não ser concepções, de estudo científico, que vão dizer para a gente que cuidar-se para não infectar, ou para não estar infectado, ou para não infectar-se, talvez seja a melhor e a mais sábia saída diante do possível colapso que a saúde, ou que o sistema de saúde pode enfrentar se nós tivermos aí um cenário fatídico, de uma crise sem precedentes de sujeitos contaminados com, a Covid-19. Então, na verdade, o que você está sentindo e o que a gente vem sentindo, se tratando de mal-estar, se tratando de uma tristeza, uma melancolia, está associado, sim, àquilo que Bauman disse, Um novo cenário se levantará para provar para os humanos que o avanço da ciência, o avanço da tecnologia são elementos importantes. Agora, o nosso avanço interior, a nossa construção intrapessoal precisa acompanhar este tempo. Nós vivemos um cenário muito complicado, onde o real e o virtual se misturam, onde a gente não tem discernimento, claro, ou muito claro, do que virá amanhã, O que o noticiário trará amanhã. E isso põe, definitivamente, toda a nossa construção, os nossos projetos de vida, o nosso entendimento de relações, a nossa compreensão de afeto, a nossa ideia de perspectiva visionária de futuro em xeque. E isto nos traz uma melancolia. Não há como não ficar, ou não estar melancólico, ou em dado momento com uma crise existencial, quando a gente se depara, não mais com a incerteza como nós vivíamos na modernidade sólida. Porque na modernidade sólida, de forma tímida, a gente tinha incerteza. Agora, nós temos que, reconhecer a incerteza para pensar o projeto de vida. É extremamente desafiador isso. Nós temos que reconhecer que cada dia é um dia para, a partir daí, pensar um plano não mais a longo prazo, mas a médio prazo. Acabou aquela história clássica de guardar dinheiro no colchão, porque nós não fazemos mais planos
a longo prazo, né? Nós fazemos planos a médio prazo, né? As relações afetivas, né, estão ruindo como se fosse uma torre de Babel, né? As pessoas estão usando umas às outras como adereço e objeto. Há uma coisificação das relações e a gente tentando nesse contexto realizar elementos de adaptação. E mesmo que a gente tente se adaptar, a gente sente sofrida, né? A ideia de reconhecer que nós estamos atravessados por elementos de incerteza. Até aqueles que nos governam, e quando eu digo isso, a gente pensa nos protocolos, né? Já exalados pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Educação, esses protocolos já vêm repletos de incerteza, né? Já vêm repletos de uma ideia muito móvel, porque nós não temos clara evidência de como as coisas acontecerão amanhã, né? Qual é a receita para lidar com isso? Temos 2 elementos aí para a gente lidar com isso. Primeiro, reconhecer esse tempo de incerteza, né? E reconhecendo esse tempo de incerteza, aprender a se autoconhecer mais. Para ver o seguinte, o que me traz paz interior? Né? O que me fortalece como pessoa para lidar com esse contexto que sem precedentes não tem data de término. Não tem data de término. Porque está associado à ciência, está associado à crise civilizatória que nós estamos vivendo, né? E que está posta, né? Então, um dos elementos é ver justamente isso, reconhecer a incerteza e pensar o seguinte, né? Eu não posso, nesse tempo, ser medíocre e ficar atrelado a concepções dos outros, vazia, né? Muitas vezes hipócrita. Eu tenho que, nesse momento, voltar a mim mesmo e pensar o que me traz paz, o que me traz conforto, o que me fortalece como identidade terrena. Esse seria o primeiro passo. E o segundo passo é trabalhar com uma ideia mais holística. E aí nós vamos ter, né, o querido Morin trabalhando com a ideia do cuidado, da pedagogia do cuidado, trabalhando com a ideia do ethos, da ética para a natureza humana e a harmonia dela com o planeta, né, no sentido de cada um dentro da sua espiritualidade, dentro daquilo que acredita, né, exercitá-la numa condição de fortalecimento, né, de fortalecimento interior e exterior, porque nós estamos o tempo todo, né, trancados, mas sofrendo as influências externas, seja pela TV, seja pelas aderências, WhatsApp, YouTube, que a gente olha no celular, a ligação, né? Então nós estamos atravessados de incerteza o tempo todo, né? E elas chegam na gente, né? Elas chegam na gente como ferro em brasa. E a gente tem que lidar com isso. Então, os 2 conselhos que eu dou. Primeiro, né? O primeiro, nós temos que frear, né? E tentar pensar o seguinte, dentro da minha rotina, assumindo essa incerteza, pare de perguntar quando que a pandemia vai terminar. Nós não temos essa resposta. Isso é só para gerar mais sofrimento. Então, vamos lidar com o tempo presente, né? Vamos viver o tempo presente. O que lhe faz bem plantar flores, vai plantar, né? Ah, lhe faz bem, né? Lhe faz bem ouvir música, vai ouvir, né? Descubra meios pelos quais, né, você se fortalece como pessoa. E o outro elemento é busque fortalecimento espiritual, porque eu já disse e repito, nós temos uma crise civilizatória aí, e crise civilizatória tem a ver com a dimensão holística do planeta, tem a ver com a ideia do planeta como um todo, né? E o planeta como um todo passa pela ideia da transcendência, né? De coisas que a gente não pega, mas que são elementos fundamentais para a vida racional, né? E para a nossa existência, que é o que eu chamo de conteúdos emocionais. Empatia, solidariedade, respeito, né? Amor ao próximo, né? Cuidado de julgamento. Elementos que nos cercam e nos fazem melhores, né? Então a ideia hoje é uma live, né? Ou é, nesse caso, um vídeo, né?
um vídeo onde eu possa trazer para vocês elementos muito mais fundados, né, em Edgar Morin, em Dalai Lama. O Dalai Lama vai trabalhar muito agora, nesse tempo, ele tem feito muitas conferências pelo mundo, falando de uma educação para a paz. A educação para a paz com uma ideia de sensibilizar as pessoas. Porque pela incerteza elas perderam a sensibilidade e entraram no automatismo que pode nos levar ao náufrago. Então fica aqui, né, o meu recado. Vamos trabalhar numa perspectiva não de saber quando termina a pandemia, mas durante a pandemia, quais são os elementos que eu posso usar, né, para fortalecer-me e fortalecer aquelas pessoas que me são caras. Um beijo grande no coração de todos e de todas e fiquem bem, entendendo que o grande arquiteto do universo, tenha ele o nome que tiver, né, ele está olhando para a nossa capacidade de evoluir, de dilatar-se como identidade terrena. Fiquem bem, repito, e até a próxima, até o próximo encontro.